Há algum tempo atrás, logo no começo do canal Filosofia da Psique, eu gravei dois vídeos, um direcionado para pré-adolescentes e outro direcionado para adolescentes, falando a respeito de algumas questões que eu tinha constatado. Eu havia iniciado o uso da internet há pouco tempo, naquela época, e eu entrei em algumas salas de bate-papo, em algumas coisas para estar conversando com pessoas, acabei constatando algumas questões referente à internet que já vinham sendo trabalhadas, mas aí pensei, por que trabalhar como vem sendo trabalhado pela grande mídia, como normalmente é discutido, falando-se dos perigos na internet para os cuidadores, para os pais de adolescentes, de pré-adolescentes, como se esse público, como se as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes fossem incapazes de pensar por si e incapazes de reconhecer o perigo e de entender os riscos de certas atividades. E aí eu me propus a fazer um vídeo com uma linguagem o mais coloquial possível, o mais simples, para ser bem compreensível por um público mais amplo. Talvez até em algum nível tenha subestimado alguns pré-adolescentes, alguns adolescentes que hoje realmente há uma certa acessibilidade por esse público da linguagem, tem um desenvolvimento intelectual e de compreensão bem maior do que já foi em outras épocas. Mas enfim, eu gravei esses vídeos de uma maneira um pouco mais coloquial para conseguir acessar esse público. E aí uma das coisas que aconteceu muito é que os adolescentes, principalmente os pré-adolescentes ou quem seria que eu destinei o vídeo de 10 a 14 anos, começaram a entrar muito neste vídeo e perguntar, falar a idade e perguntar se é pré-adolescente, se é adolescente. Isso chegou a me incomodar, tá? Inclusive cheguei a recentemente até deletar assim, os comentários que não tinham nenhum acréscimo, que era só mesmo dessa questão de falar a idade, perguntar. Talvez até seja uma questão que eu precise também tratar em terapia, saber o porquê que isso me incomodou tanto ao nível de eu deletar os comentários. Mas como eu fui o responsável por colocar esse vídeo no ar e foi esse vídeo que gerou tudo isso nesse público, eu estou gravando esse vídeo agora para falar um pouco a respeito disso e para tentar esclarecer um pouco essa dúvida cruel que surgiu ao longo de tantos comentários de seja qual for o nome que vocês queiram dar a crianças, pré-adolescentes ou adolescentes que entraram neste vídeo e ficaram comentando suas idades e perguntando. Primeira questão que eu gostaria de falar e espero que eu consiga esclarecer de uma maneira tranquila o que eu estou tentando explicar aqui é que, psiquicamente falando, não tem essa ruptura que muitas pessoas querem fazer. E isso da parte de adultos, ou mesmo da parte deste público entre seus 10 até 18 anos, sempre estão tentando fazer essa ruptura. Onde que acaba, onde que eu deixo de ser criança, onde que eu começo a ser pré-adolescente, onde que eu começo a ser adolescente. Essa ruptura não existe de fato, psiquicamente falando. O que existe são características biológicas que não dá para determinar por idade, porque, por exemplo, existe a menstruação na menina, existe as alterações de voz e o surgimento da barba no menino, mas isso é muito relativo à quantidade de hormônio do organismo, é muito relativo a vários fatores que fazem com que não exista uma idade certa. Então tem menina que menstrua até com 8 anos de idade, tem casos de meninas que menstruam bem jovens, até algumas que vão até 16 anos de idade para começar a menstruação. Então há um intervalo muito gigante biológico que não dá para determinar uma ruptura exata. Com essa idade deixou de ser criança, passou a ser pré-adolescente. Com essa idade deixou de ser pré-adolescente, passou a ser adolescente. Essa ruptura não existe, mesmo biologicamente falando, porque ela é variável de sujeito para sujeito. Outro aspecto que é importante falar é a respeito da questão legal. Então, existe sim na legislação uma certa ruptura diferenciando até os 14 anos do sujeito, dos 14 aos 18. Mas por que existe essa ruptura na lei? Porque é preciso se determinar uma idade a partir do momento que o sujeito pode dirigir, pode tomar a decisão de beber, ingerir bebidas alcoólicas ou fumar, pode tomar
tomar decisões diferenciadas, que até então ele não poderia, e existe também essa necessidade de ruptura para saber que tipo de punição se vai dar ao sujeito quando ele infringe a lei. Então existe um tipo de punição para quem tem até 14 anos, outro tipo de conduta a ser tomada de quem tem de 14 a 18 e de 18 em diante. Então é uma ruptura que a lei faz, mas também não é uma ruptura que diz muito a respeito do sujeito. Não é que a partir daquele momento o sujeito vai mudar a condição dele de ser. É porque a lei precisa determinar algum ponto de ruptura para estar modificando a forma de tratar aquele sujeito. Mas se nós formos ver, isso tudo não diz muita coisa. É tudo besteira que são necessárias socialmente falando, como eu mencionei, para se diferenciar o tratamento do sujeito legalmente falando, mas que a respeito do próprio sujeito diz muito pouco. Porque nós não chegamos até uma idade, rompemos com tudo aquilo que fomos e passamos a ser outra coisa. Nós vamos nos modificando no dia a dia, hora após hora. O que eu sou hoje, agora, não é o que eu fui há uma hora atrás. Então, é uma mudança gradativa no nosso dia a dia. Não é uma ruptura que você chega numa idade e deixa de ser o que você era e se torna outra coisa. E aí eu entendo essa necessidade de muitos pré-adolescentes ou crianças, ou desse público em geral, principalmente aí entre os seus 10, talvez 8 até 18 anos, de estar fazendo essas rupturas, mas principalmente eu creio que o público que mais se alvoroça com isso é dos 10 até os 14 anos, que fica nessa coisa de eu sou a criança, eu sou adolescente, eu sou pré-adolescente, o que eu sou? Eu entendo isso em dois aspectos. Um deles é o reconhecimento grupal, então há uma certa necessidade das pessoas de se reconhecerem em grupos, mas também não sei se isso é muito útil para vocês estarem sendo reconhecidos, ou para mim, ou para qualquer um estar se reconhecendo em um grupo como pré-adolescente, adolescente ou adulto. Talvez seja mais útil para nós nos reconhecermos em um grupo com o qual nos identificamos por apreços, por outros fatores. Mas isso também não cabe estar discutindo aqui. O segundo fator que para mim é mais importante, eu acredito, e não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa que a gente constata a partir de estudos, de análise, eu pressuponho que o segundo fator que faz com que muitos desse público queiram se intitular pré-adolescentes ou adolescentes é porque acredito que a partir disso vão conquistar mais liberdades. A partir do momento que eu me torno pré-adolescente, eu posso sair mais para onde eu quero, eu posso chegar mais tarde em casa, eu posso fazer coisas que até então meu cuidador, pai, mãe, não permitiam. É importante esclarecer para esse público que isso também não funciona muito bem assim. Por mais que muitas vezes seja inconsciente, não seja conscientemente, os cuidadores dão liberdade para os seus protegidos de acordo com a relação interpessoal, não tem muito a ver com a idade de maneira geral. Tanto é que eu tenho vários colegas, principalmente porque eu peguei uma fase onde muitos dos meus colegas estavam passando dos 17 para os 18 anos na universidade, e aí muitos deles brincavam, que os pais falaram, não pensa que que vai mudar muita coisa por você ter 18 anos, enquanto sou eu que estou te sustentando, vai ser a mesma coisa, você vai ter que seguir regras, ou então ache um emprego e se vire por conta. Então, isso demonstra que não é necessariamente uma idade que faz com que os cuidadores deem mais liberdade ou menos liberdade para os seus protegidos. O que faz esse jogo, que muitos chamam de frouxar e puxar corda, que eu acho um termo bem ruim, mas enfim, o que faz com que exista esse jogo de liberdade mais repreensão, mais liberdade, mais repreensão, é a própria relação entre a criança, ou pré-adolescente, ou adolescente com o cuidador. Então, por exemplo, um cuidador pede para que uma criança ou um pré-adolescente chegue em casa às 9h30 da noite. É uma hora cedo para se chegar em casa, mas esse pré-adolescente chega em casa nesse horário que o cuidador estabeleceu. Na próxima semana, há uma tendência que esse cuidador esteja mais predisposto a permitir que esse pré-adolescente saia e talvez até estender um pouco esse horário para que ele chegue às 10. Por quê?
Porque se na semana anterior ele estabeleceu para chegar às 9h30 e esse pré-adolescente chegou às 9h30, ele sabe que ele não precisa pedir para que esse adolescente chegue às 9h30 para ele chegar à meia-noite. Não, ele pode pedir para que chegue às 10, que ele vai chegar às 10. Assim como ele sabe que ele pode permitir que esse pré-adolescente vá para onde ele quer ir, que às 10 ele vai estar em casa e o cuidador não vai precisar ficar sem sono, se batendo atrás de saber onde está essa pessoa. Então é essa relação entre assumir responsabilidades, entender regras. Isso é o que vai gerando a liberdade entre cuidador e protegido, não a idade. Então não é porque você virou pré-adolescente ou adolescente que você vai ter mais liberdade para sair de casa, para fazer o que você quer. Não, é o fato de que você conquista a confiança de fazer isso. E pode parecer papo um pouco de velho, de coisa meio adulta demais, mas psiquicamente falando é o que acontece. As pessoas, o cuidador no caso, ele se sente, e ele é, legalmente falando e socialmente falando, responsável pelo seu protegido. E ele se sente mais confortável em dar liberdade quando ele sabe que esse protegido tem uma mínima capacidade de se virar e de assumir as responsabilidades, de saber se cuidar. Então é esse jogo que faz com que você tenha mais ou menos liberdade. Não é a tua idade, não é o fato de você se intitular pré-adolescente ou adolescente. Isso é uma besteira, isso é uma perda de tempo. Tem muitos desse público aí entre seus 10 e 14 anos que fica nessa briga de querer saber, eu sou adolescente, eu sou pré-adolescente. Isso não vai mudar muita coisa na tua vida. O fato de você entender como o teu mundo funciona, entender como que é a tua relação com o teu cuidador, vai te possibilitar uma vida muito mais liberta, digamos, do que essa discussão de se você é adolescente ou pré-adolescente. Enfim, por eu ter começado esse assunto há algum tempo atrás e ter mobilizado tudo isso e ter surgido todas essas questões em comentários, eu acabei vendo a necessidade de estar gravando a respeito e de estar falando, explicando isso. Então, não é aqui dando lição de moral, nem falando, sigam o que o seu cuidador manda que vai dar tudo certo. Não, até mesmo porque muitos dos pais nunca dariam nenhuma liberdade para os filhos se os filhos não ficassem o tempo todo fazendo enfrentamento e solicitando mais liberdade, e muitas vezes até meio exigindo. Então, há um conflito necessário, sim. É preciso que o pré-adolescente force um pouco a barra, senão ele nunca vai poder fazer nada, mas também é preciso que ele entenda que essa relação ela se norteia pela confiança. E a partir do momento que eu demonstro que eu sou responsável o suficiente para assumir as consequências dos meus atos, que eu sou responsável o suficiente para saber dos riscos que eu corro, é isso que me dá mais liberdade. Não é o fato de eu ter 10, 11, 12 ou quantos anos forem. Espero que isso tenha esclarecido um pouco dessa dúvida que vem surgindo aí nesse vídeo. E é isso. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve, clica em gostei no nosso vídeo e até um próximo.